Graças e paz toda a igreja, amém? Vamos iniciar o culto dessa manhã. Quero convidar você a se colocar de pé. Vamos abrir aí as nossas Bíblias para fazermos essa leitura inicial em Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo número 5. Isaías capítulo 43, versículo 1 até o versículo número 5, que nessa manhã nós possamos trazer à nossa memória a quem nós estamos adorando aqui nesse lugar, trazer à nossa memória quem é o nosso Deus, o que Ele fez por nós, tudo aquilo que Ele tem operado na nossa vida, e que o Senhor nos abençoe nessa manhã em nome de Jesus. Isaías 43, versículo 1, todos acharam, amém? A palavra do Senhor diz assim: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel, não tenha medo, porque eu te remi, eu te chamei pelo seu nome, você é meu, diz o Senhor. Versículo 2, quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão. Porque eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei o Egito em resgate por você, e a Etiópia e Sebá para que você fosse meu, visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra, e porque eu amo, darei homens por você e povos em troca de sua vida. Não tenha medo, porque eu estarei com você. Trarei a sua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Quero ler com você novamente o versículo número 1 da palavra do Senhor, que diz assim: mas agora assim diz o Senhor, que criou você, meu irmão e minha irmã, que formou você, que Ele diz para você nessa manhã: não tenha medo, porque o Senhor remiu a sua vida, o Senhor alcançou você, Ele te chamou pelo nome, e Ele diz para você nessa manhã: você é meu. Palavra do Senhor para nós nessa manhã: o Senhor é aquele que tem a nossa vida na palma de suas mãos, Ele é o nosso Senhor, e que nós possamos adorá-lo aqui nesse lugar, com toda a entrega em nome de Jesus. Quero convidar você a colocar a sua Bíblia sobre o seu banco. Se você puder, coloque uma de suas mãos sobre o seu coração. Vamos falar com o Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós te louvamos e nós te agradecemos. Obrigado, Senhor, por essa manhã na tua presença. Obrigado, Senhor, porque nós estamos nesse lugar e estamos adorando aqui aquele que nos resgatou do lamaçal do pecado e da morte, aquele que nos livrou do laço do passarinheiro, aquele que remiu a nossa vida e que hoje caminha ao nosso lado, conduz os nossos passos. Senhor, que nós possamos te adorar, Senhor, com o nosso melhor nessa manhã. Esteja, Senhor, aqui entre nós, abençoe as nossas vidas. Esteja, Senhor, tomando em tuas mãos a vida de cada discípulo aqui nesse lugar, e que o Senhor seja conosco. Abençoa, Senhor, a vida do Rogério, abençoa, Senhor, a vida do Lucas. Toma, Senhor, a Odaleia, o Edgar na intercessão. Toma, Senhor, o Arthur e a Fernanda na mídia. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa se mover aqui entre nós. Perdoa os nossos pecados e que nada, Senhor, venha nos atrapalhar de entrar na tua presença. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome, ó Pai. Passei em nosso meio, Deus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há
ainda é pouco, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, eu não sou apenas servo, meu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus, eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aleluia. Te louvaremos, Senhor. Louvado seja o teu nome, ó Pai. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, posso ouvir a tua voz. É mais doce do que o mel, que me tira
beira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz, Senhor, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, Senhor, no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho, não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Diante de nós e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Por sua palavra é pura, escudo para os que fechem diante da sua voz, e não há doenças nem culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Por sua palavra é pura, é escudo para os que nele creem, é escudo para os que nele creem, é escudo para os que nele creem. Glória a Deus, aleluia. Permaneça com seus olhos fechados, aproveite esse momento para agradecer ao Senhor pelo cuidado dele com a sua vida. Agradeça ao Senhor pelos livramentos que Ele dá a você, aqueles que você sabe, aqueles que você nem imagina. O Senhor cuida de nós a tempo e fora de tempo. O Senhor nunca nos abandona. Senhor, nós te agradecemos pela Tua presença tão maravilhosa, pelo Teu poder tão grandioso, Senhor, como nós cantamos aqui. Nada pode se colocar diante do Senhor, nada pode ser colocado acima do Senhor. O Senhor é tudo para nós. O Senhor está acima de toda e qualquer dificuldade, acima de todo e qualquer obstáculo, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor é na nossa vida. Senhor, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor.
Nesse momento que nós vamos receber a Tua palavra, Senhor, fala conosco. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aproveitando que você está de pé, abra comigo aí a sua Bíblia em Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Essa manhã nós vamos fazer a leitura de Marcos capítulo 3, do versículo 13 até o versículo 19. Marcos capítulo 3, do versículo 13 até o versículo 19. Os 12 apóstolos, a escolha dos 12. Hoje nós vamos dar continuidade aí à nossa série de palavras nesse evangelho. Estamos aí no capítulo 3, aí na metade aí desse capítulo, né? E hoje nós vamos tratar desse texto, desse relato bem conhecido por todos nós, a escolha dos 12 apóstolos. Todos acharam aí, amém? Amém. A palavra do Senhor diz assim: depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis. Repete aí comigo, diga: os que ele quis. E vieram para junto dele. Então ele designou 12, os quais os chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, os quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra lida nessa manhã. Fala conosco, Senhor, também por intermédio desse texto, e que possamos ser alimentados, fortalecidos nessa palavra. Senhor, essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode sentar. Deixa tua Bíblia aberta para acompanharmos a palavra do Senhor. Tema da mensagem nessa manhã: os 12. Os 12. E esse texto que nós acabamos de ler aqui, amados, nos mostra o momento na história em que Jesus seleciona aqueles 12 apóstolos que caminhariam mais próximo dele ali naquele ministério que Jesus tinha ainda para executar nessa terra. E a palavra do Senhor nos outros evangelhos vão nos mostrar que Jesus, antes de selecionar esses 12 homens, ele sobe ao monte para orar, e ele passa aquela noite em oração, para que ele pudesse então escolher quem seriam aqueles 12, quem que ele chamaria para caminhar perto dele. E eu quero destacar aqui nessa manhã alguns princípios importantes para nós, que esse texto vai nos ensinar, porque, amados, antes mesmo, a palavra do Senhor vai nos dizer que antes mesmo de nosso coração desejar o Senhor nos quis, o Senhor nos amou. Antes mesmo de nós o amarmos, Ele já nos amava. E nós vemos aqui nesse texto que fica evidente uma coisa: Senhor Jesus escolhe aqueles homens. E a palavra vai nos mostrar aqui alguns detalhes bastante interessantes. E a primeira coisa que eu quero destacar aí, primeiro ponto dessa mensagem, anote aí para você guardar com você depois: chamou os que Ele quis. Primeiro ponto dessa mensagem: chamou os que Ele quis. O versículo 13 vai nos mostrar isso. Acompanhe comigo a leitura. Depois, Jesus subiu ao monte e chamou os que Ele quis, e vieram para junto dele. Podemos olhar para esse detalhe do texto e pensar: aqueles homens tinham algo que Jesus se interessou na vida deles ou não? O que é que aqueles homens tinham na vida deles para que Jesus os quisesse, Zelinha? O que é que aqueles homens tinham, Ana, para que Jesus olhasse para eles e desejasse colocá-los para caminhar ao lado deles? O que aqueles homens tinham de tão especial?
O que havia na vida daqueles homens para que Jesus olhasse para eles, Andréia, e quisesse escolhê-los, cada um daqueles 12. E aí eu quero trazer aqui uma informação interessante para você entender ainda melhor essa palavra e a profundidade disso. Naqueles tempos em que Jesus viveu, era normal ali haver rabinos que tinham discípulos, seguidores, que os acompanhavam por onde eles caminhavam. Aqueles rabinos caminhavam pelas ruas e aí, Patrícia, atrás deles iam os seus discípulos. E havia um processo para a escolha daqueles discípulos, para a escolha, Eliane, daqueles homens que caminhariam junto daqueles rabinos. E era todo um processo que acontecia. E eu vou apresentar aqui para vocês como que era esse processo. Primeiro de tudo, todos os meninos de Israel iniciavam os seus estudos da Torá aos 6 anos de idade. 6 anos de idade eles começavam os seus estudos e eles tinham que decorar todo o Pentateuco. Aos 6 anos de idade eles tinham que decorar, e não é decorar o nome dos livros não, é decorar todo o Pentateuco. 6 anos de idade já dava um baile na gente, já estava aqui com tudo na cabeça, gravando cada versículo, cada passagem, aprendendo a Torá. Essa parte do processo era chamado de Beit Sefer, que era o início da formação daqueles garotos. Aos 10 anos de idade, eles iniciavam a segunda parte da formação deles, que era a fase em que eles estudavam os demais livros do nosso Antigo Testamento, que eram os livros históricos, poéticos, de sabedoria e os profetas. Se você parar para pensar, com 10 anos, eles já tinham, Gabriel, memorizado o Pentateuco, e agora eles vão estudar os históricos, os poéticos. Era a imersão bíblica daquele tempo, né? 10 anos de idade, eles iniciavam essa segunda etapa, que era chamada de Beit Talmud, que era a segunda etapa da formação daqueles garotos. E então, aos 14 anos, os meninos já haviam decorado todo o Antigo Testamento. Eles já tinham desenvolvido todo esse conhecimento do Antigo Testamento. 14 anos, eles já tinham memorizado tudo aquilo. Matias, você tem quantos anos? Tem 15 anos. Você já teria memorizado todo o Antigo Testamento se tu fosse judeu. O Magno tem quantos anos? Você estaria quase acabando com 12 anos esse processo aí. 14 anos já tinha memorizado tudo. A formação era concluída naquele estágio. E como os rabinos escolhiam então os seus seguidores, os seus discípulos? Ao atingirem os 14 anos, os rabinos olhavam ali, Lucas, para aqueles meninos e escolhiam os melhores, os que se destacavam mais, aqueles que chamavam mais a atenção. Eles escolhiam aqueles mais notáveis, eles olhavam para aquele grupo que se formou e selecionava, Edgar, os melhores. Se tivesse com uma camisa igual a do Edgar, já ficava já de fora na hora, né? Porque tem que ser o melhor, né? Tem que se destacar, eram os mais notáveis, escolhiam a elite entre aqueles garotos. E aí, amados, quando a gente olha para esse método dos rabinos, nós podemos destacar isso: os melhores eram escolhidos. E quando a gente olha para Jesus, eu quero ler de novo o versículo 13 com vocês, acompanhem comigo, 3,13. Depois, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis. Até aqui é parecido, porque os rabinos também escolhiam o que eles queriam. Eles olhavam os garotos e falavam: eu quero que você me siga, que você me siga, que você me siga. Jesus até aqui faz igual. Só que o que é que diferencia nesse momento? Pesquisando as histórias daqueles 12 homens, nós podemos concluir o seguinte: eram homens comuns. Eram homens comuns. Você olha para a vida de cada um deles aqui, você não vê um destaque que você possa dizer: esse daqui é gênio, esse daqui é extraordinário, esse daqui é diferenciado. Jesus escolhe 12 homens comuns,
dentre aqueles homens que os seguiam. Jesus olha para aqueles homens que não tinham destaque aos olhos dos demais, e ele diz para cada um deles: eu quero que você me siga. Você, Tiago, você, Simão, você, Judas Iscariotes, você, Bartolomeu, você, Filipe, você, André, me sigam, eu quero cada um de vocês, eu quero. Jesus estava falando. Jesus chamou os que ele quis. E qual que era a justificativa, pastor? Qual era o motivo deles estarem ali? A vontade de Jesus de tê-los por perto dele. E quando eu olho para essa palavra e olho para nós hoje, eu trago essa palavra também sobre a sua vida. Jesus olhou para você e ele quis você. Jesus olhou para você e ele não olha como o homem vê, ele não seleciona, porque muitas das vezes a gente olha para nós e a gente faz aquela declaração: Senhor, o que o Senhor me viu, o que o Senhor viu em mim, para me amar tanto assim, o que o Senhor achou na minha vida, para me resgatar de onde eu estava e me colocar para caminhar ao seu lado. O que ele viu em você foi a vontade dele de ter você perto dele. O Senhor quer você. O Senhor quer a sua família, o Senhor quer essa igreja, o Senhor olha para nós com um olhar de interesse sincero. Jesus chamou os que ele quis, não tinha um processo seletivo. Jesus não definiu aqui um padrão para escolher aqueles homens, ele escolheu homens comuns como eu e você. A gente não precisa conquistar o olhar de Deus. O Senhor já olha para nós com um olhar de amor. O que nós precisamos fazer é segui-lo. O que nós precisamos é estar atento à sua voz. E ele nos chama para caminhar ao seu lado. E a gente olha para a palavra do Senhor ao longo de toda a Bíblia, ao longo de todo o Antigo Testamento, de Gênesis até Apocalipse, tem algo que é comum em toda a Bíblia. Deus chama os improváveis. Deus chama aqueles que aos olhos dos homens não tem um valor de destaque tão grande. Talvez a gente olhe para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família, no nosso ambiente de trabalho, nós nos acostumamos a ser em alguns momentos as últimas opções, aqueles de quem não se espera muita coisa. Só que Jesus olha para nós diferente dessas pessoas, e eu repito aqui mais uma vez: chamou os que ele quis. Vontade de Jesus, ele quer, ele quis. E isso nos mostra uma outra questão também. Temos aqui nesse trecho, amados, uma ênfase muito forte na vontade de Jesus. Ele coloca aquilo como garantidor, ele coloca aquela vontade dele como uma garantia. Senhor, qual a segurança que eu tenho de estar caminhando ao seu lado? E ele chancela: porque eu quero, a minha vontade é a garantia. A minha vontade é a garantia de que os planos se cumprirão na sua vida. Jesus se coloca como a garantia naquele chamamento. E aí, amados, uma vez eu ouvi uma pregação, eu achei bem interessante, assim, aquilo que foi colocado até com bom humor, porque você imagina, Jesus chega ali diante da multidão e fala: irmão Ronaldo, eu orei a noite inteira. Imagina a Gabi, ele chega na frente de todo mundo e fala: olha, subi o monte, orei a madrugada inteira, e agora, Fernanda, eu vou chamar 12 para me acompanhar. A multidão deve ter ficado naquela, né? Agora ele vai chamar a nata, agora ele vai selecionar só cara extraordinário. Ele orou a noite inteira, e aí a gente lê o relato aqui no versículo 16, que ele começa a chamar, o primeiro que ele chama, Simão. A multidão deve ter olhado naquela hora e falar: rapaz, o que ele está fazendo? Orou a noite inteira para começar com o Simão, rapaz. Mas vamos ver como que continua. De repente é só o Simão ali, né? Todo time tem um jogador ruim no meio, né? Vamos ver se melhora depois. E ele continua falando. Ele chama Tiago, filho de Zebedeu, e João, os quais recebeu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. A palavra não nos explica aqui o motivo desse apelido, mas eu tenho os meus pensamentos aqui do que talvez, né? 2 irmãos caminhando juntos, filhos do trovão, rapaz, o negócio devia ser animado ali entre aqueles dois. E Jesus continua chamando homens comuns, porque ele quis. E, amados, para fechar esse primeiro ponto, eu não posso deixar de destacar isso. Muitas das vezes o Senhor nos dá uma missão muito clara. O Senhor nos chama,
E ele revela, a palavra do Senhor fala de uma maneira muito clara conosco. Não é verdade? Sim ou não? A palavra fala conosco com muita clareza. Quando a palavra está sendo pregada aqui, independente se é o pastor ou qualquer outra pessoa, Deus está falando com o seu povo, que a palavra está sendo lida. E quando Ele fala conosco através da palavra, Ele nos levanta para fazer obras, Ele nos levanta para fazer a diferença, Ele nos levanta para tomar determinadas atitudes, e às vezes a gente fica se questionando: Senhor, será que é isso mesmo? Será que é para eu fazer tal coisa mesmo? Senhor, será que é para obedecer mesmo isso? Por que isso? E aí a gente olha para essa palavra: porque Ele quer. A vontade do Senhor é perfeita, é boa, é agradável. A vontade do Senhor é infalível. E às vezes a gente fica igual Gideão: Senhor, tem outros melhores. Senhor, tem outras pessoas, o Senhor pode escolher. Só que eu olho para esse texto e destaco novamente: o Senhor chama quem Ele quer. E o Senhor quer algo conosco. Não podemos ficar nos menosprezando. Você recebe isso, amém? Segundo ponto dessa mensagem, se por um lado a gente vê aqui que o motivo dele ter escolhido, porque ele quis, nós temos agora um motivo, um desejo, um propósito, que é o segundo ponto dessa mensagem. Anote aí: para estarem com ele e para os enviar. Para estarem com ele e para os enviar. Versículo 14 vai continuar dizendo assim para nós: então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar. E aí ele vai seguir aqui dando algumas orientações. Propósito do Senhor em nos chamar é a mesma coisa. Primeira coisa disso tudo é para estar com Jesus. Imagina que aqueles homens chegam para Jesus e perguntam para ele ali: William, Senhor, para que o Senhor me chamou? Primeira coisa que ele vai falar: para estar comigo. Primeira coisa que ele vai falar é para estar ao meu lado. Primeiro chamado que nós temos é um chamado para estar com Jesus. E muitas das vezes quando alguém pergunta para nós qual é o nosso chamado, geralmente a gente já vai falar logo no envio, né? Vou pedir só para baixar um pouquinho o volume, está dando um pouquinho de microfonia. Às vezes a gente já vai direto falar do envio, daquilo que nós vamos fazer. E aí, só que a gente se esquece que o chamado que nós temos, uns é para pastorear, outros é para louvar, outros é para dançar, outros é para interceder, chamados variados, dons variados. Mas se alguém perguntar para você, chegar um dia para você e perguntar assim: qual é o seu chamado? A primeira resposta que nós temos que dar, Neuza, a primeira resposta que nós temos que dar, irmã Elza, Rafael, é a seguinte: meu primeiro chamado é para estar com Jesus. Meu primeiro chamado é para estar com Ele, depois vem o fazer. Primeiro eu estou em companhia de Jesus, depois eu faço coisas. Porque se eu não estiver com Jesus, mas só querer fazer as coisas, vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado. Porque se eu não estou com Jesus, eu não faço nada para Jesus com excelência. Se eu não estou com Jesus, eu não faço nada para Jesus com santidade. Se eu não estou com Jesus, eu não sou capaz de fazer absolutamente nada do que vem depois. Primeira coisa que ele fala aqui: chamou aqueles homens para estarem com ele e depois o enviar. O meu chamado, em primeiro lugar, é para estar em comunhão com Jesus. Antes do envio, vem a comunhão com Jesus. Antes de dançar, antes de louvar, antes de pregar, antes de fazer qualquer coisa, esteja com Jesus primeiro. Lembre-se sempre daquilo que a gente bate na tecla aqui direto: vida devocional, vida diária com Jesus. Pastor, o meu chamado é para fazer tal coisa. Pastor, o Senhor tem me chamado para fazer coisas extraordinárias. Amém, glória a Deus, faça todas elas, mas nunca abandone o teu secreto com Deus, porque a primeira coisa é estar com Jesus. Não adianta a gente querer ministrar, não adianta a gente querer ensinar, querer passar para as pessoas muitas coisas, se nós não estamos com Jesus na nossa vida. E aí, amados, a queda se revela, porque não adianta a gente querer tampar o sol com a peneira. Se eu não tenho vida com Deus, uma hora isso vai ficar evidente e a casa vai cair. A gente conhece vários casos que acabam estourando e ficam famosos, de pessoas que arrastam multidões, de pessoas que abençoam muitas pessoas, que fazem muita coisa,
que faz coisa todo dia, está na evidência, só que quando não tem vida com Deus, a própria palavra vai dizer, quando a tempestade vir, a casa vai cair, e eles ficam envergonhados. Por isso que os 12 são chamados em primeiro lugar a estarem com Jesus, porque estando com Jesus eu sou transformado por Jesus, estando com Jesus eu sou transformado por Jesus, meu caráter é tratado, meu temperamento é tratado, minhas vontades são tratadas. Se eu estou com Jesus, Ele trabalha na minha vida, aquela imagem que a gente gosta muito do oleiro, Ele está trabalhando em nós, Ele está apertando o barro, Ele está dando forma, e aí depois sim o vaso vai cumprir a sua função. Primeiro ele é moldado, depois ele cumpre a sua função. Então, o primeiro chamado aqui que nós temos, Floresvaldo, nessa palavra, é para estarem com Jesus. E aí sim, depois ele conclui dizendo, para estarem com Ele e para os enviar a pregar, exercer a autoridade de expulsar demônios. Por outro lado, um outro erro que a gente pode cair também, é de querer apenas estar com Jesus e jamais ser enviado por Ele. Pastor, deixa eu quieto aqui. Pastor, eu não vou me envolver com nada, eu não vou pregar para quem não conhece, eu não vou dar bom testemunho, eu não vou falar que eu sou crente no meu trabalho, eu vou ficar aqui escondidinho. Pastor, vou estar aqui na toca, eu estou com Jesus, pastor. Estou aqui, eu estou dentro da caverna, mas eu estou com Jesus. Se eu estou com Jesus, eu vivo o envio de Jesus também na minha vida. Porque faz parte do chamado, estar com Ele e ser enviado por Ele. E aí aquilo que a gente fala sempre, ser enviado, é muito além de fazer parte de um ministério aqui dentro. Faz parte, estar no ministério faz parte, se você tem um dom, se envolva mesmo, trabalha, sirva, faça algo para o Senhor, mas lembre-se sempre que o nosso envio, a maior parte dele acontece lá fora. A maior parte do nosso envio acontece lá no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa vizinhança. O nosso envio se dá lá. E o nosso chamado que nós recebemos de Jesus é estar com Ele e ser enviado. Não é apenas aqui dentro, é lá fora também. É lá fora dar bom testemunho, como a gente estudou hoje na carta de Pedro. É dar bom testemunho lá fora no mundo. É dar motivos para as pessoas verem que Deus é bom através da nossa conduta. É envergonhar aqueles que fazem injustiça com o nosso nome pelo fruto espiritual que nós geramos. Não brigando, não batendo boca, não é na força do braço, é vivendo de acordo com a sabedoria do Senhor, para estar com Ele e para ser enviado, para pregar e expulsar demônios. Pregar e expulsar demônios, Rogério, é um grande resumo. O que é pregar? Pregar é tornar conhecido algo. Pregar, Gabriel, é pegar a mensagem e tornar ela conhecida para alguém. E expulsar demônios é libertar do poder das trevas para a luz. Esse é o nosso chamado. Resgatar vidas, resgatar pessoas. E graças a Deus, amados, hoje a gente vê um grande movimento nas igrejas por aí afora, entendendo que o nosso chamado se dá muito lá fora. Que às vezes a gente vai criando uma cultura de que o chamado ele só é vivido dentro do templo. Isso é um grande engano. E Jesus vai nos ensinar, vai nos mostrar, o perdido está lá fora. O perdido está lá na nossa casa muitas vezes, está do nosso lado, está no nosso trabalho, que a gente tem que ter sensibilidade, Senhor, para pregar e expulsar demônios. Eu não vou ter medo, eu vou exercer aquilo que Jesus está me levantando para fazer. Fecha esse ponto resumindo o seguinte: seguir Jesus significa estar com Ele e cumprir a sua missão. Amém? Pode repetir isso comigo? Diga assim: seguir Jesus, significa estar com Ele e cumprir sua missão. E aí, quando eu estava meditando nessa palavra, o Senhor me levou a pensar numa coisa muito interessante. Muitas pessoas pensam que seguem a Jesus, mas na verdade elas não seguem, quando a gente olha para essa palavra. Muitas pessoas pensam, eu sigo a Jesus, mas na verdade ela não segue. Sabe por quê? Gostar de Jesus não significa estar seguindo Jesus. Gostar de Jesus é uma coisa, seguir Jesus é outra. Olha o que esse texto está mostrando para a gente. Seguir Jesus é estar com Ele e ser enviado por Ele. Não é só gostar. Se você for lá fora perguntar, você gosta de Jesus? Muita gente gosta de Jesus. Ó, Jesus é maravilhoso.
Ô, Jesus nossa, que homem maravilhoso, abençoado, deu comida para quem estava com fome, multiplicou pão, curou enfermo, morreu, ressuscitou. Jesus é muito legal, só que gostar de Jesus não significa seguir Jesus. Assim como tem muita gente que gosta da gente, mas não caminha do nosso lado, não é verdade? Tem muita gente que olha a irmã Elza e fala, nossa, a irmã Elza é uma benção. Nossa, olha, às vezes mora lá na Independência, mora lá perto da senhora, irmã Elza, vê a senhora passando. Fala, nossa, eu queria tanto ser amigo daquela senhora, não sabe nem o nome dela, mas gosta dela. Só que amigo não, só gosta. Gostar de Jesus não significa seguir Jesus. Muitas vezes a gente está aqui só na admiração. Jesus é maravilhoso, eu vou lá no domingo na igreja, na quinta, nas reuniões, eu vou lá admirar Jesus. Aí ontem a galera assistiu aqui o episódio de The Chosen, né, da série, né? Chora vendo o filme de Jesus, série de Jesus. Nossa, como Jesus é maravilhoso, cara. Nossa, olha o que Jesus fala com aquele homem. Meu Deus, que coisa linda. Chora, se emociona. Coloca a paixão de Cristo e acaba de chorar. E molha todos os lenços que tiver em casa. E chora, Jesus é maravilhoso. Só que termina aquilo ali, ficou só na admiração. Gostar de Jesus não significa seguir Jesus. Vamos ler o versículo 14 de novo. Seguir Jesus, o que é então, pastor? Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar. Estar com Jesus, ser enviado por Jesus. E eu fecho essa palavra. Anote aí o terceiro e último ponto dessa mensagem. Chamados para caminhar com pessoas diferentes. Chamados para caminhar com pessoas diferentes. E aí eu quero ler com você essa listinha de nomes aqui, no versículo 16. Vamos lá? Versículo 16 que diz assim: eis os 12 que Jesus designou. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro. Aí aquela reação da galera, né? 17, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, os quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu e Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Eu já falei isso aqui uma vez, mas eu não posso deixar de falar de novo aqui por causa desse texto. Jesus chama homens que, se não fosse por Jesus, Odaleia, nunca estariam juntos. Jesus coloca homens, Eliane, para caminhar, que se não fosse por Jesus, nunca estariam lado a lado. Quando a gente vai ler nos outros evangelhos, a gente vai ver que Mateus, citado aqui nesse texto, era o publicano. Lembra desse exemplo que eu já dei aqui no curso de imersão bíblica algumas vezes? Mateus era publicano, cobrador de impostos, trabalhava para Roma. E a gente olha aqui para esse texto aqui, que fala sobre Simão, o Zelote, que estava ali também. Zelote era um grupo armado de Israel, de judeus, que lutava para matar publicanos, que trabalhava para matar soldados romanos, que era inimigo do Império Romano. Os zelotes queriam matar os publicanos, e os publicanos queriam o fim dos zelotes, inimigos mortais. Jesus pega um de cá, outro de lá e coloca para caminhar junto, caminhar com os diferentes. Na comunidade de Jesus nós não caminhamos só com quem é igual a gente, e glória a Deus por isso, amém? Glória a Deus. Eu não queria uma igreja de Cleiton não, misericórdia, misericórdia. A gente não é chamado para caminhar só com quem é igual a nós somos chamados para caminhar do lado de pessoas que são completamente diferentes da gente, completamente diferentes. Só que uma coisa nos une, a voz de Jesus que nos chamou e que nos atraiu. Uma coisa nos une, a fé no Senhor Jesus. E esse motivo que une a gente, ele é maior, ele é mais elevado do que qualquer outra coisa que possa nos separar. Do que os nossos gostos pessoais, do que as nossas preferências pessoais, do que os nossos pensamentos, as nossas escolhas, acima de qualquer outra coisa. Jesus é a fonte, Jesus é o imã que nos une um ao outro para caminharmos juntos e para vivermos nesse mundo. Já parou para pensar pessoas que fazem parte da IMEFRE,
que se não fosse por Jesus, você nunca teria um relacionamento com elas. Você nunca estaria ao lado delas para caminhar, porque os gostos são completamente diferentes, a cultura é completamente diferente. Só que o que Jesus faz, quando Ele começa a formar o seu povo, Ele pega diferentes para caminharem juntos, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mais forte é o que nos une do que o que tenta nos separar. Jesus chama homens diferentes e coloca eles para caminharem juntos. A gente precisa aprender a caminhar com aquelas pessoas que são diferentes de nós. Nem todo mundo vai ter as mesmas preferências que você, nem todo mundo vai ter as mesmas escolhas que você, nem todo mundo vai ter o jeito que você gosta, nem todo mundo vai ter a maneira de viver da maneira como você vive. E eu não estou falando de coisas pecaminosas, amém? Porque o pecado a gente rejeita. Estou falando de coisas que não são pecado, mas que fazem parte de cada um de nós aqui. Uns são mais falantes, outros são mais quietos. Uns são mais brincalhões, outros são mais sérios. Por exemplo, o Rogério é um homem sério pra caramba. O Rogério é mais na dele ali, sério. Você olha pro Rogério, toda hora ele tá sério, né? E aí você olha e fala, não, o Rogério é um cara muito sério, não vou brincar muito com ele não e tal. Pessoas diferentes. E às vezes a gente briga por causa de coisas secundárias. E Jesus nos mostra aqui nessa palavra, Ele traz a unidade a essas pessoas. Por quê? O mesmo Jesus que quis Mateus o publicano, foi o mesmo Jesus que quis Simão o Zelote. Para mostrar para eles que a razão de viver não é ser publicano, ser zelote. A razão de viver não é torcer para o Vasco, a razão de viver não é a preferência pessoal, a razão de viver é Jesus. O chamado dos 12 então nos ensina essas coisas todas. Ele chama quem Ele quer, para estar com Ele, para enviar e para caminhar com pessoas completamente diferentes. E glória a Deus que a gente aprende com isso e a gente descobre que a vida que o Senhor dá é algo maravilhoso, é extraordinário, vai muito além dos nossos pensamentos, dos nossos gostos pessoais. Quero convidar você a se colocar de pé. Coloque uma de suas mãos sobre o seu coração e feche seus olhos. Medita um pouco aí nessas 3 coisas que a gente falou aqui. Jesus chama quem Ele quer, Ele sabe quem Ele está chamando. Jesus escolheu cada um daqueles homens. E Ele chama para estarmos primeiramente com Ele, depois para sermos enviados. Como está o nosso relacionamento com Jesus? Como está a nossa vida diária com Jesus? Como está a nossa comunhão com Jesus? E como nós temos lidado com as diferenças entre nós? Essa palavra ela é desafiadora para todo ser humano, porque ela confronta todas as nossas expectativas do nosso coração. Ela nos confronta de diversas maneiras. E a minha oração nessa manhã é que o Senhor nos ajude a praticar essa palavra. Senhor, nós oramos a Ti nesse momento. Colocamos diante do Senhor nosso coração. Colocamos diante do Senhor as nossas vontades, nossos pensamentos. Senhor, muitas das vezes a gente perde tempo questionando: Senhor, por que o Senhor me chamou? Por que o Senhor me escolheu? Teriam outras pessoas, mas por que o Senhor não desiste de mim? Que essa palavra venha nos lembrar: Senhor Jesus que quer, é o Senhor que quer. Senhor, que essa palavra venha nos lembrar que o nosso primeiro chamado é para estar contigo. Que nós venhamos, Senhor, a investir em tempo com o Senhor, capacitação pessoal, preparo pessoal, em contato contínuo com Jesus, para depois sim ser enviados e fazer a Tua vontade. Senhor, nos envie para pregar, para expulsar demônios, para levar salvação às vidas, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, que nós possamos também lidar, Senhor, com as nossas diferenças de uma maneira santa. Entre os 12 haviam diferenças. A palavra inclusive vai nos mostrar momentos em que havia desentendimento entre eles. Mas o que os unia
A fonte da unidade entre eles era Jesus. E tudo aquilo foi superado, porque maior é aquilo que nos une, Senhor. Nos ajude a permanecermos unidos, a vencermos, Senhor, os impulsos do nosso coração, e que o Senhor seja sempre a nossa prioridade. Grava essa palavra no nosso coração. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Transforma-me, enche-me. As águas como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me.
transforma-me e enche-me e usa-me, Senhor. Deus, aleluia. Senhor, nós te agradecemos, que o Senhor possa nos usar, Deus. Que o Senhor possa se mover através das nossas vidas e cumprir, Senhor, todos os seus planos em cada um de nós. Nós te agradecemos. Tomamos posse dessa palavra, Deus. Oramos assim em nome de Jesus. Você recebe essa palavra, diga amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Senhor, grava essa palavra em nossos corações, em nome de Jesus, amém? Pode se sentar por um instante. Lembrando, amados, esqueci de falar na hora aqui também, nós estamos fazendo uma campanha essa semana e semana que vem para levantarmos ofertas de mantimento para a ação social. Então você que puder, selecione 1 quilo de alimento não perecível, traga no culto da noite, ou se não puder trazer hoje, traga no domingo que vem. Estamos aí nessa campanha e que nós possamos levantar aí ofertas generosas para abençoar vidas aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Amados, tenho 2 avisos rápidos para compartilhar com vocês. Eu vou pedir aqui vem cá, Magno. Magno nos colocou à disposição, vem cá o Magno e vem o Matias aqui também, vem cá, Matias. Magno, você vai entregando aqui o pessoal desse lado aqui, e o Matias vai entregar o pessoal do outro lado. Pode dar uns 5 para cada um, dá um punhadinho para cada um aí. Amados, você vai receber aí agora esse panfletinho do Dia do Legado. A gente vai começar já a divulgar, né, no nosso bairro. Você entrega aí para as pessoas que moram perto de você, pega um punhadinho aí, pega uma quantidade desses panfletos, tem mais aqui, que a gente vai fazer uma divulgação já desse evento que vai acontecer dia 1º de maio. E aí no panfleto tem aí algumas informações de tudo que nós vamos ter nesse dia. Olha aí, ó, vamos ter bazar, serviço de escuta psicológica, corte de cabelo, design de sobrancelha, atividade física para adultos, atividades infantis, e vai ter também algumas outras coisas que não estão aqui no panfleto, né? O Rogério vai estar também oferecendo aqui um serviço de medição de pressão, né? A gente vai ter ainda algumas outras coisas que estão para ser confirmadas, mas dia 1º de maio, Dia do Legado aqui na igreja. E eu reforço para a igreja, por favor, amados, não se distraia aqui, para não perder isso aqui que é importante. Nós vamos começar às 9 horas e vai acontecer até às 14. Só que o que eu peço para você? Você que vai vir para nos ajudar, se puder, chegue aqui 8 horas da manhã, para a gente poder arrumar as coisas aqui na igreja, preparar, deixar tudo organizadinho. A gente vai orar junto também antes de começar, né? Então, nesse dia, os irmãos que vão estar aqui trabalhando, vai ter uma equipe de apoio aqui, e um outro grupo vai sair também para fazer divulgação. A gente vai pegar esses panfletos, vamos entregar também no dia, e aproveitar também fazer um evangelismo aqui na área, aqui próximo. Então, vai ser um dia de servir a comunidade de várias maneiras, através dos serviços que vão ser oferecidos, e também através do evangelismo, através da pregação da palavra do Senhor. Então, que dia 1º de maio seja um dia abençoado aqui em nome de Jesus, amém? Que a gente possa servir aqui com intensidade, com alegria, seja um dia abençoador. E lembrando também que no próximo domingo, nós vamos ter um culto evangelístico aqui. Já entregou aí o convite para a pessoa que você tem orado? Já fez o convite para essa pessoa? Chame o seu vizinho, chame aquela pessoa que você tem orado, que dia 30 seja também um momento aqui especial de salvação aqui na nossa igreja. Estamos preparando algo diferente para o próximo domingo, então venha participar conosco, não deixe de orar, não esqueça lá do propósito, você selecionou um horário, esteja orando lá todos os dias, no horário que você definiu, ore pela vida da pessoa que você convidou, que ela possa estar com você também no próximo domingo aqui em nome de Jesus. Domingo, 19 horas, culto evangelístico aqui na IMEFRE,
seja um tempo também abençoador. Então, amados, esses são os comunicados que nós temos aqui, além aí, né, claro, das nossas programações de quinta-feira, Torre de Oração 19 horas, Comunidade na Mesa às 20 horas, e para quem está perguntando, tem algumas pessoas procurando a gente para perguntar, próximo encontro do Imersão Bíblica de sábado, para repor aula, vai acontecer no dia 6 de maio, então já deixa aí marcado aí, 6 de maio, 8h30 da manhã, aqui na igreja, teremos aí imersão bíblica aqui na nossa igreja. Amém, amados? Que o Senhor nos abençoe, se coloque de pé, vamos orar agradecendo pelo culto dessa manhã. O Senhor te dê um domingo abençoado em nome de Jesus, seu retorno para casa seja debaixo da bênção e do cuidado do Senhor. Vamos orar e agradecer pelo culto dessa manhã em nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor amado, nós te agradecemos, oramos a Ti, Senhor, nesse momento e te pedimos, leva-nos em paz para a nossa casa. Senhor, que em nome de Jesus, essa palavra que recebemos aqui nessa manhã venha ficar guardada no nosso coração. Senhor, venha nos ajudar a colocá-la em prática, Senhor. Toma o culto de logo mais às 19 horas. Senhor, que seja também um tempo de bênção, que possamos voltar, Senhor, para Te adorar, para receber mais uma palavra abençoadora aos nossos corações. Senhor, abençoe, Senhor, o culto da semana que vem, culto evangelístico. Abençoa, Senhor, o dia do legado. Senhor, que nós tenhamos realmente um final de abril e um início de maio tremendo aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Continue, Senhor, usando a IMEFRE aqui nesse lugar. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Receba a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a doce consolação, comunhão, poder do Espírito Santo de Deus, repouse sobre sua vida hoje, permaneça para todos sempre, todos digam amém. Aplauda o Senhor.